Olá a todos, é com imensa alegria que vamos fazer mais uma pequena palestra, algumas observações e pontuações acerca de tudo o que está acontecendo na atualidade. Eu acho que um dos grandes objetivos do Espiritismo é fazer com que as informações sejam sempre atemporais, ou seja, tudo aquilo que o Espiritismo trouxe desde o início da codificação são atuais até hoje e, logicamente, fazer analogia com o cotidiano do dia a dia, na época que vivemos agora, é um efeito muito positivo na nossa vida, não só para o aprendizado da doutrina, mas também para o nosso processo de renovação e transformação moral, que é a evolução do espírito. Antes de mais nada, eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade deste momento. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos ao Pai de misericórdia pelo corpo que nos empresta nesta morada temporária, a fim de que nós, espíritos, possamos exercitar a nossa evolução. O nosso contato com o corpo material, facilitando a ação do espírito sobre a matéria, fazendo com que haja um aumento de velocidade no próximo evolutivo. Ainda assim, Deus é muito bondoso para conosco, que nos permite atuar sobre a matéria para acelerar o processo de evolução. Por isso, agradecemos constantemente a vós, nosso Deus e Pai, de infinita glória e misericórdia. Que assim seja. De tempos em tempos, sempre é uma frase muito usada em filmes, em poesia, na vida, no cotidiano. E nós vemos que, de tempos em tempos, então, as pessoas costumam fazer algumas reclamações, alguns queixumes, as famigeradas chorumelas acerca do que acontece. Mas nós sempre reclamamos dos acontecimentos embasados naquilo que os outros fazem, na ação dos outros. E por isso existe um senso crítico em nós que às vezes é pernicioso, às vezes nos prejudica muito. Então nós criticamos os nossos entes queridos que convivem conosco, nós criticamos os amigos, nós criticamos aqueles que detêm o poder das nações, nós criticamos aqueles que detêm uma grande quantidade de dinheiro, mesmo que gere emprego, mesmo que faça tudo que o dinheiro pode proporcionar à evolução humana, nós ainda somos relativamente críticos com relação a tudo isso. Então é bastante comum nós ouvirmos nesses tempos que a humanidade parece estar piorando. Parece estar piorando porque o mundo está violento, o mundo está corrupto, o mundo, enfim, não está do jeito que eu gostaria que fosse. Mas nós não podemos esquecer jamais que Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, nós não podemos esquecer que se Deus é a causa, e é único, é imutável, é perfeito, Deus não erra. Nós não podemos reclamar da divindade por erros que nós cometemos. Então, se Deus não erra, está tudo dentro da sua previdência. Tudo aquilo que foi planejado para a evolução está acontecendo. Se acontece numa velocidade mais rápida, é pelo nosso esforço. Se acontece em velocidades menos rápidas, é porque nós nos estacionamos, porque nós somos convencidos por nós mesmos, pelas nossas vicissitudes, pelo orgulho e egoísmo, nós vamos retardando o nosso processo de evolução. O que não quer dizer que Deus nos castigue, apenas somos nós os responsáveis pela construção, haveremos nós de responder pelo projeto individual que cada um de nós temos para a nossa evolução. Por que nesses tempos as coisas parecem piorar? É um questionamento bastante interessante, porque o homem evolui cientificamente, tecnologicamente, a inteligência está muito mais bem desenvolvida e ainda assim muito parece piorar no nosso planeta. Nós vamos relacionar essa piora à condição da utilização da liberdade do homem. O espírito encarnado na Terra, na utilização da sua liberdade, faz com que determinados direitos de outrem, ou seja, do seu próximo, sejam assambarcados, muitas vezes arrancados, mas na maior parte das vezes eles são esquecidos. Quando nós usamos, às vezes, o nosso direito de liberdade, nós esquecemos da liberdade do outro. Nós esquecemos de tantas coisas benditas e benéficas que Deus nos enviou, nos permite, e nós acabamos, pelo nosso egoísmo, exagerando em alguns pontos e a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. No processo de encarnação, onde nós, espíritos, assumimos a construção de um corpo no processo encarnatório,
As pessoas dizem, por que será isso? Pura e simplesmente porque Deus permite ao espírito as encarnações em vários mundos, ou seja, associar-se à matéria, pura e simplesmente para acelerar o processo de evolução. Não é uma exigência divina, porque é um capricho da divindade. Não podemos atribuir jamais capricho à divindade, que logicamente nós reconhecemos como sendo perfeita. Então, esse processo de convivência aqui no planeta Terra é uma necessidade que todos nós temos. E essa necessidade está configurada no processo de aceleramento evolutivo. Para que a gente possa evoluir um pouquinho mais rápido, Deus permite que isso aconteça. O comportamento humano, hoje nós vemos a fraternidade acontecendo com muita facilidade. Por quê? Porque as informações chegam mais rapidamente. Então, quando acontece um problema num determinado ponto do planeta, as informações chegando, sendo distribuídas muito mais rapidamente, as ações fraternas conseguem atender de uma forma muito mais rápida as necessidades daqueles envolvidos no processo de sofrimento, no processo de angústia, de necessidades. Embora pareça que o ser humano não esteja tão fraterno, a fraternidade está aumentando. Até porque nós vemos no capítulo 18 do livro A Gênese que as velocidades estão aumentando no nosso planeta e vão continuar aumentando cada vez mais. E lá no capítulo 18, Kardec já fala com muita maestria, com muita sabedoria, sobre a fraternidade das religiões, a fraternidade das nações. Ou seja, nós haveremos de tornarmos cada vez mais fraternos. E aqueles que assim não o desejarem, estarão sendo convidados a não participar do processo. É pura e simplesmente a escolha que o Espírito faz. Então nós vemos no Livro dos Espíritos, muitas vezes, que acerca das encarnações, Kardec fala muito sobre a escolha. A escolha, muitas vezes, não é quando nós estamos na erraticidade, nos preparando para reencarnar. A escolha é aqui agora, quando eu escolho um tipo de vida, um tipo de comportamento, eu estou escolhendo o meu futuro, porque o que nós vivemos hoje, nós construímos no passado. E o que nós viveremos no futuro são as construções do passado, juntamente com esta encarnação. O que nos propicia uma condição de abrir a liberdade de pensamento, fazer com que o pensamento seja cada vez mais expansivo em tudo que se relaciona às nossas possibilidades criativas, às nossas possibilidades de crescimento e às nossas possibilidades de evolução intelectual e moral, que é a verdadeira evolução do espírito, como está no Livro dos Espíritos. Para que a gente se esclareça também a respeito disso, na questão 120 do Livro dos Espíritos, todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem. Olha que pergunta interessante. E o Espírito da Verdade responde com muita tranquilidade, serenidade, mas eu gosto muito da resposta, na condição de que não enfeita a resposta. O Espírito da Verdade traz respostas diretas, objetivas e positivas, porque daí ele responde então, não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Aí nós vemos a bondade dos espíritos superiores, os espíritos que já passaram por processos evolutivos que nós estamos passando agora, entendendo, eles estão nos entendendo, que nós muitas vezes não somos maldosos, nós apenas ignoramos determinadas situações, determinadas circunstâncias, e por isso a informação, o conhecimento, fazendo com que o espírito torne-se mais esclarecido, nos positiva a existência. E essa condição de associarmos-nos ao mal, parece que hoje na Terra, com a divulgação rápida de tudo o que acontece, parece que está aumentando muito a violência, a corrupção, a maldade. Porém, ela sempre existiu. Acontece que as velocidades aumentando, o número da população cada vez maior, parece que esse volume é muito grande. E ainda é muito grande no planeta. Mas o bem haverá sempre de imperar em todo o universo. Nós vemos que em determinadas regiões do planeta, a maldade, a violência, o egoísmo estão muito mais aflorados do que em outras, muito mais destacados do que em outras. Existem regiões onde existe um pouco mais de paz, um pouco mais de fraternidade. Isso graças à união dos espíritos encarnados que ali estão, e logicamente dos desencarnados, em esforçar-se pelo bem comum. Por isso, de tempos em tempos, nós temos que falar dessa necessidade do bem comum. Essa questão da liberdade hoje que nós vemos, por exemplo, na questão 123
do livro dos Espíritos, por que Deus permite que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Olha que interessante, porque Deus já não fez a gente, no processo criativo, no processo de criação, já não fez a gente perfeito. Porque se fôssemos criados perfeitos, qual é o mérito da evolução? Qual é o mérito das conquistas, se foi tudo dado de presente? Mesmo porque, no processo de criação do espírito, no processo de evolução, Deus já nos deu 2 presentes absolutamente perfeitos. Antes do processo de individualização do espírito, Deus já nos garantiu o instinto. O instinto não erra, o instinto busca o sentido de defesa, a defesa da vida, e mais incentiva-nos cada vez mais ao crescimento, ao processo de reprodução. Enfim, o instinto é absolutamente necessário e foi nos dado por Deus. O instinto não foi uma conquista nossa, foi um presente. E no processo de individualização de cada um de nós espíritos, quando nós nos individualizamos, nós ganhamos de presente também a nossa consciência. E a consciência é perfeita. Foi outro presente que Deus deu, e se Deus nos deu, é perfeito, porque Deus é causa. Deus não é individualidade. Nós não podemos desejar, em nenhuma hipótese, humanizar a divindade. Se é causa, pré-existe a tudo. E se pré-existe a tudo, logicamente tem que ser positivamente perfeito e infinito, como está aqui no Livro dos Espíritos. Muitas vezes nós vemos a fala sobre Deus, que é de forma grandiosa. Nós vamos entender a divindade, então, num processo gradual, de acordo com a nossa evolução, mas temos que aceitá-la sempre como perfeita. Nós é que, como fala na questão 120, nós é que ainda ignoramos muitos conhecimentos. Por isso vale a pena nós discutirmos, contextualizarmos, estudarmos em grupo, trabalharmos em grupo, pura e simplesmente para aprendermos cada vez mais. E nesse processo de aprendizado, vamos nos tornando espíritos cada vez mais esclarecidos. E ainda para finalizar esse processo da questão 123, que eu acho muito, muito importante, eu vou repeti-la, porque diz assim: por que Deus permite que os espíritos possam seguir o caminho do mal? E olha que a resposta do Espírito da Verdade é que gostoso de ouvir. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Logicamente, se ele é perfeito, como que eu vou ousar discutir a perfeição? Pensais poder penetrar os desígnios? Nós ainda não temos evolução para entender todos os desígnios de Deus. Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Então, a cada um segundo as suas obras, já dizia Jesus. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, parecendo que as pessoas fazem o mal como quiserem, quanto quiserem e quando quiserem, é um processo absolutamente natural da liberdade que Deus concede. Com o aceleramento do processo evolutivo, que as velocidades aumentam, surge muito mais. E aí nós vamos nos lembrar de Jesus Cristo, que com muita propriedade dizia que haverá a separação do joio e do trigo. E essa separação do joio e do trigo será feita como? Nós vamos continuar nos escondendo, nós vamos continuar escondendo os nossos atributos para o trabalho do bem, nós vamos continuar escondendo as nossas vicissitudes que nos atrasam a evolução. Vai chegar uma hora que nós não vamos esconder mais. E esse processo está chegando próximo. Cada um fazendo aquilo que pode fazer, o processo de escolha é absolutamente natural. Porque a separação do joio e do trigo não será ninguém que virá separar-nos e mandar-nos para outro lugar. Nós o faremos auto e sintomaticamente de acordo com o potencial vibracional da condição espiritual. Conforme nós espíritos vibramos, conforme nós espíritos exteriorizamos o nosso pensamento, as nossas ações vão construir ou destruir. A partir do momento que nós vamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, haveremos de abandonar o planeta Terra algum dia, pura e simplesmente porque não nos adequamos ou porque não desejamos nos adequar ao bem. Porque o mundo, o planeta Terra, vindo a se tornar um planeta de regeneração, só estarão aqui aqueles que desejam verdadeiramente se regenerar. E muitos de nós podemos ser desistentes da regeneração. E mesmo assim, o acréscimo e a bondade e misericórdia de Deus são infinitos. Porque nós sairemos do planeta Terra, iremos para outros mundos,
parecidos com a nossa condição evolutiva. E a partir do momento que a gente decidir por nós mesmos lutar pela evolução, crescer, nós faremos isso de forma natural e estaremos escalando os vários mundos, as várias moradas da casa do Pai, de acordo com o nosso esforço. Nós nos esforçamos, melhoramos e estaremos, logicamente, no lugar um pouco melhorado. E se nós acelerarmos o processo e lutarmos pelo nosso processo de crescimento evolutivo aqui, haveremos de continuar na Terra quando ela já se tornar um mundo de regeneração. Estaremos aqui convivendo com os famosos homens de bem e eles serão o nosso exemplo, serão a nossa meta, para que a meta primordial, que é alcançar a evolução parecida com a evolução do Cristo, para que nos aproxime mais da divindade, nos aproxime mais de Deus, nós estaremos cumprindo isso com muita alegria, com muita satisfação. Então nós precisamos parar um pouquinho de reclamar acerca da ação dos outros. Parar um pouquinho de avaliar e criticar o que os outros fazem, o que os outros constroem, destroem, assim, porque cada qual vai responder pelas suas construções. Esse responder não é que nós vamos ter que dar uma satisfação num tribunal de contas. O tribunal de contas ao qual nós deveremos prestar as nossas contas é a nossa própria consciência. Por isso, a assertiva de que a nossa consciência é exatamente perfeita como Deus é perfeito. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, e às vezes abrimos mão de um caminho um pouquinho mais difícil, porque conscientemente nós sabemos que vamos então responder pelas nossas ações, mas por causa dos desejos, dos prazeres e de um pouquinho, logicamente, de orgulho e egoísmo, nós preferimos tomar outros caminhos. Mas a partir do momento que nós nos esforçarmos pelo crescimento puro da individualidade, buscando a perfeição vivenciada pelo bem, aí sim nós estaremos enquadrados num processo de evolução constante. Nós evoluímos sempre, constantemente, mas às vezes nós damos uma paradinha e nós temos que respeitar as possibilidades de cada um. A gente deve então parar de exigir que o outro evolua. No processo da lei da evolução, que é uma lei primordial da criação divina, o que é uma lei primordial? É uma lei imutável. Em nenhum ponto do universo infinito ela sofre modificações. A lei da evolução é uma lei primordial, imutável. Em todos os lugares do universo, a lei da evolução é a mesma. Tudo que é criado por Deus evolui. Os seres, as coisas e os mundos. Por isso, nós temos que lutar pela nossa evolução. Nós temos que trabalhar no nosso benefício evolutivo para que, então, um pouco mais evoluído, possamos contribuir com o outro. Entendemos, então, que nas encarnações, nas várias que temos neste planeta e teremos em outros mundos, a lei da evolução basicamente quer dizer o seguinte: eu luto pela minha própria evolução e contribuo com a evolução do próximo. Esse é um grande e verdadeiro também objetivo da encarnação: evoluir e contribuir com a evolução do próximo. Nós estamos ainda desenvolvendo todo o nosso potencial de amor e de fraternidade. Como diz essa questão que nós citamos aqui hoje, a questão 120, os espíritos superiores não nos veem como espíritos maldosos, eles nos veem como espíritos ignorantes. E segundo as informações dos espíritos mais evoluídos, na escala evolutiva universal, aqui na Terra, nós somos espíritos num patamar talvez mediano de evolução, ou seja, no meio da evolução. Nós temos ainda muito para atingir o grau de espíritos puros, dos anjos, para que nós possamos dizer que somos um pouco mais evoluídos. Mas aí a humildade será tão fantástica que nós vamos retirar a palavra maldade do nosso vocabulário e vamos entender como ignorância. Da mesma forma que devemos ensinar os nossos filhos acerca das boas condutas, da moral, da honestidade, da honra, nós fazemos isso com nós mesmos, que possamos nos educar através do conhecimento. Durante muito tempo, nos foi assambarcado, arrancado o direito de conhecer e estar muito próximo da verdade. Mas aquilo que Jesus dizia, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará, está aqui agora. Nós temos toda a oportunidade, está à nossa disposição toda a verdade universal. A doutrina espírita traz a verdade que os espíritos nos trouxeram através da codificação desde o dia 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, mas nós já tínhamos muito do conhecimento que foi trazido no processo de codificação, já estava na Terra, já estava no planeta. Então, as religiões, ou qualquer um que se filiasse a um processo de religiosidade, logicamente lutava pelo benefício do crescimento e evolução moral. Mas isso pode ser feito de várias e quantas formas forem possíveis para a nossa utilização, para o nosso crescimento. Que nós, então, associemo-nos, de tempos em tempos, associemo-nos uns aos outros, pela verdade, pela caridade. Por isso, a doutrina espírita ela atribui uma condição de felicidade somente àquele que entende e pratica verdadeiramente a caridade, e vem dizer, fora da caridade não há salvação. É isso. A salvação é a alegria e a satisfação do espírito, que entende que na caridade ele está permutando as suas energias, fazendo com que torne-se mais potencializado, mais crescido, e nesse processo de maior crescimento, logicamente poderá atuar mais e mais em função de si mesmo, em função dos outros. E toda essa postura que nós vemos no planeta hoje, dessas acelerações, basta então que todos nós comecemos a buscar meios de sair da ignorância, buscar o conhecimento do porquê das coisas estarem acontecendo assim. Nós vemos nesse capítulo 18 do livro A Gênese, falando sobre tudo o que está acontecendo na atualidade. Nós vemos que existem mensagens de orientação, por exemplo, no livro dos médiuns, quando os espíritos nos orientam no livro dos médiuns, que Deus permite aos espíritos trazerem as informações da vida espiritual, quanto mais nós conhecermos da vida espiritual, menos vamos reclamar desta. Olha que dádiva, que bênção que nós temos. Então nós temos, na doutrina espírita, nós temos no planeta, nós temos tudo à nossa disposição. A nossa disposição é todo o potencial de crescimento, evolução e esclarecimento. Nós podemos sair da ignorância rapidamente, se assim desejarmos. E saindo da ignorância, tornaremos espíritos cada vez melhores. Por isso, eu não tenho o direito de questionar, eu não tenho o direito nem de comentar. Nós vemos mesmo que, em forma de anedota, alguns comentários acerca da moral, acerca da conduta dos outros, e isso é uma forma que o ser humano encontrou, uma maneira inconsciente de justificar os seus próprios erros. Então, aquela famosa frase, ao invés de acender a minha luz, eu quero apagar a luz do outro, então eu critico o outro. Nós vamos tentar, através do conhecimento espírita, fazer um processo inverso. Ao invés de apagar a luz do outro, eu vou lutar, eu vou batalhar de alguma forma para acender a minha luz e lembrar, como Jesus sempre disse, brilhai a vossa luz, e nós nos esquecemos que nós temos essa luz. Existe um conhecimento da neurociência que é bastante interessante, para mudar a nossa conduta, para a gente abandonar um vício, um vício onde nós usamos algum elemento exterior como alcoolismo, tabagismo, toxicomania, para a gente abandonar um vício desse tipo, para a gente abandonar um vício de comportamento, uma vicissitude, para a gente começar a fazer coisas novas na vida, existe uma grande dificuldade. Por que dificuldade? Porque nós aqui encarnados, as nossas ações determinam um caminho no nosso cérebro para as sinapses. As tempestades energéticas no nosso cérebro, elas têm um caminho, um fluxo a ser seguido. E pela exacerbação de um sentimento, de um conhecimento, de um vício, de uma vicissitude, está lá um caminho traçado há muitos anos. Os neurônios estão fazendo as sinapses naquele caminho, naquele fluxo. E quando eu, espírito, eu quero modificar esse caminho, eu tenho que fazer o quê? Insistir, ter força de vontade, ter perseverança, para que esse caminho no cérebro também seja desviado. Não basta somente, única e exclusivamente, o meu desejo. O absolutamente necessário é a minha vontade. E eu, fazendo com a minha vontade, eu vou ser, digamos assim, insistente nisso.
E aquele caminho vai se modificando gradativamente, como se fosse um rio que precisa mudar o caminho. E nessa mudança, quando eu desejo, eu, espírito desejoso dessa mudança, transformo essa mudança em força de vontade e luto através da repetição, do orar e vigiar e tudo aquilo, esse caminho novo surge no cérebro também. Então eu preciso mudar a minha postura espiritual, transformar essa postura modificada no perispírito para que se solidifique no cérebro, porque o cérebro, nosso cérebro humano, também reflete muitos acontecimentos para nós espíritos. Pura e simplesmente porque eu, espírito, penso. Quando eu penso, esse pensamento vai imediatamente para o perispírito, que é o intermediário entre o corpo e o espírito, e vai para o corpo. E de todas as células do corpo, olha que interessante, todas as células do corpo e todas as células do perispírito precisam enviar uma mensagem de resposta desse pensamento. Para isso, para que a resposta seja positiva e eficaz, eu preciso modificar todos esses caminhos dos neurônios no corpo físico, no cérebro perispiritual e no epicentro energético de tudo isso que sou eu, espírito. Então, de tempos em tempos, é bom a gente refletir sobre conhecimento e ignorância, bem e mal, para que a gente se lembre dos exemplos e dos grandes exemplos que já tivemos no planeta. O maior deles, de Jesus Cristo, e como diz a psicologia, não é feio copiar o que é bom, não é feio copiar o que é correto. Que possamos copiar o que Cristo nos deixou, mas copiar de uma forma muito positiva, aonde a gente abandona a ignorância, traz esclarecimento e vai associando-se ao bem ou ao bem maior cada vez mais. Por isso eu agradeço muito a atenção de todos nesse momento, deixando aqui breves palavras para que a gente medite, serve para todos nós, não é alguém exteriorizando para os outros, mas exteriorizando a mim mesmo. Todos nós necessitamos desses processos, todos nós precisamos dessas meditações e que possamos fazer com que o conhecimento, o pequeno conhecimento trazido hoje, faça com que a gente questione-se a si mesmo. E por isso a gente agradece. Obrigado, Senhor Deus Pai, de infinita glória e misericórdia. Pela bênção da vida, pela bênção da inteligência, pelas possibilidades de esclarecimento, de conhecimento. E, Senhor, quando formos espíritos mais esclarecidos, dai-nos, sim, todas as responsabilidades possíveis para que estudemos e trabalhemos em grupo, para que possamos nos unir cada vez mais em fraternidade, mas, acima de tudo, que possamos ter em nós, na nossa individualidade, garantido o maior de todos os ensinamentos, onde nos reconhecemos hoje e sempre, todos como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um e até o nosso próximo encontro, se assim nos for permitido.